Você já parou para pensar por que o diabo precisou pedir permissão a Deus antes de tocar na vida de Jó? Essa é uma das perguntas mais intrigantes de toda a Bíblia. Afinal, se Satanás é realmente o grande inimigo da humanidade, por que ele não simplesmente fez o que queria? Porque precisou aparecer diante de Deus? Porque esperou uma autorização? Talvez você tenha ouvido durante toda a vida que o diabo anda livre pelo mundo, fazendo tudo o que deseja. Talvez até tenha acreditado que existem momentos em que Deus perde o controle das circunstâncias e Satanás assume o comando. Mas será que a Bíblia realmente ensina isso? A história de Jó revela uma realidade muito diferente. Ela nos leva para um cenário invisível aos olhos humanos, onde acontece uma conversa que ninguém na Terra poderia imaginar. Uma conversa capaz de transformar completamente a maneira como entendemos o sofrimento, as provações e, acima de tudo, a soberania de Deus. Enquanto Jó vivia normalmente, sem saber de absolutamente nada, uma reunião extraordinária acontecia nos céus. Ali, diante do trono do Senhor, Satanás apareceu entre os seres celestiais. O que aconteceu a seguir não foi apenas um diálogo. Foi uma revelação sobre quem realmente governa o universo. E talvez a maior surpresa seja esta. Satanás não chegou dando ordens. Ele não entrou desafiando Deus. Muito menos agiu como alguém que possuía liberdade absoluta. Desde o primeiro instante, fica evidente que existe um limite que ele não consegue ultrapassar sozinho. Essa verdade muda completamente a forma como enxergamos o poder do mal. Se o próprio inimigo precisou esperar pela permissão de Deus, então existe algo muito maior acontecendo por trás dessa história. Algo que muitos cristãos nunca perceberam, mesmo tendo lido o livro de Jó diversas vezes. Antes de continuarmos, acompanhe este vídeo até o final, porque cada detalhe dessa narrativa revela um aspecto profundo do caráter de Deus e mostra porque nenhuma batalha espiritual acontece fora do seu conhecimento e da sua autoridade. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer. Se Deus sabia exatamente o que Satanás pretendia fazer, por que simplesmente não impediu tudo desde o início? Por que permitir que um homem justo enfrentasse perdas tão devastadoras? Será que havia um propósito maior escondido por trás daquela conversa celestial? Essas perguntas desafiam nossa lógica, porque normalmente enxergamos apenas aquilo que acontece diante dos nossos olhos. Quando a dor chega, pensamos que Deus está distante. Quando as dificuldades aumentam, imaginamos que o mal está vencendo. No entanto, o livro de Jó nos convida a olhar para uma realidade invisível, onde Deus continua sentado em seu trono, governando todas as coisas com perfeita sabedoria. Talvez, neste momento, você também esteja enfrentando uma batalha que parece não fazer sentido. Talvez existam lágrimas que ninguém conhece, orações que ainda não foram respondidas ou perguntas que permanecem sem explicação. Se esse é o seu caso, saiba que a história que vamos explorar hoje não foi escrita apenas para contar o sofrimento de um homem do passado. Ela foi preservada para fortalecer a fé de todos aqueles que, em algum momento da vida, também precisariam confiar em Deus sem compreender tudo o que estava acontecendo. Ao longo deste vídeo, vamos analisar cuidadosamente o texto bíblico, entender o contexto dessa impressionante reunião nos céus e descobrir por que Satanás precisou pedir permissão antes de tocar na vida de Jó. Mais do que isso, veremos como essa verdade revela o poder absoluto de Deus e oferece esperança para qualquer pessoa que esteja atravessando tempos difíceis. Prepare seu coração e deixe que a própria palavra de Deus conduza esta jornada. Porque, antes de entendermos o sofrimento de Jó, precisamos conhecer aquele que nunca perdeu, nem por um único instante, o controle da história. É justamente aí que tudo começa. Para compreender por que Satanás precisou pedir permissão a Deus, primeiro precisamos voltar ao início da história de Jó. Antes de qualquer tragédia acontecer, a Bíblia faz questão de apresentar quem era esse homem. Jó não era um rei, nem um profeta famoso. Também não era alguém conhecido por realizar grandes milagres. Ainda assim, Deus o descreve de uma maneira extraordinária.
As Escrituras dizem que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Em outras palavras, Jó era um homem cuja vida refletia uma fé verdadeira. Além de sua fidelidade, Deus havia concedido a Jó muitas bênçãos. Ele possuía uma grande família, terras, rebanhos numerosos e era considerado um dos homens mais ricos e respeitados do Oriente. Aos olhos de qualquer pessoa, sua vida parecia perfeita. Mas havia algo que ninguém na terra podia enxergar. Enquanto Jó cuidava de sua família e de seus negócios, um acontecimento de enorme importância ocorria na presença de Deus. O capítulo 1 nos leva para uma dimensão invisível, revelando uma cena que rompe completamente com a nossa compreensão humana. A Bíblia relata que chegou o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também apareceu entre eles. Essa simples frase já revela uma verdade poderosa. O inimigo não entrou naquele lugar por vontade própria, como alguém que pudesse agir independentemente. Ele compareceu diante do Criador, aquele que governa todas as coisas. É interessante notar que o texto não descreve Satanás como um rival capaz de disputar a autoridade com Deus. Pelo contrário, toda a narrativa deixa claro que existe uma diferença infinita entre o Criador e a criatura. Deus permanece soberano em seu trono, enquanto Satanás comparece apenas como alguém que precisa prestar contas de sua atividade. Essa cena muda completamente a maneira como entendemos o mundo espiritual, e o diálogo que acontecerá em seguida revelará uma verdade ainda mais surpreendente. Então, o Senhor dirigiu-se a Satanás com uma pergunta que, à primeira vista, pode parecer simples, mas carrega um significado profundo. De onde você vem? A resposta foi direta: de rodear a terra e de passear por ela. Essa declaração revela que Satanás estava ativo no mundo, observando, procurando oportunidades e circulando entre os homens. Porém, o detalhe mais importante não está na resposta do inimigo, mas no fato de que ele responde ao próprio Deus. Em nenhum momento ele fala como alguém que possui autoridade igual ou independente. Toda a conversa acontece sob o olhar e o domínio do Senhor. Logo em seguida, ocorre algo ainda mais surpreendente. Não é Satanás quem menciona Jó primeiro. É o próprio Deus quem pergunta: você reparou no meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e justo, que me teme e evita o mal. Essa afirmação mostra o quanto Deus conhecia o coração de seu servo. Enquanto o mundo via apenas um homem rico e bem-sucedido, Deus via sua fidelidade, sua integridade e sua comunhão sincera. Jó não era fiel apenas porque possuía bens ou uma família abençoada. Sua vida era um testemunho vivo de confiança no Senhor. Mas aquelas palavras despertaram imediatamente a acusação de Satanás. Como o grande acusador, ele não podia aceitar que um ser humano amasse a Deus de forma genuína. Em sua visão, toda fidelidade precisava ter um interesse escondido. Para ele, ninguém serviria ao Senhor se não recebesse algo em troca. É exatamente nesse momento que a narrativa começa a revelar o verdadeiro conflito. A questão nunca foi apenas a riqueza de Jó ou as provações que estavam por vir. O grande tema era muito mais profundo. A fé de um homem permaneceria firme mesmo quando todas as bênçãos fossem retiradas? A resposta para essa pergunta mudaria não apenas a história de Jó, mas também a maneira como entendemos a soberania de Deus e o propósito das provações em nossa própria vida. Foi então que Satanás revelou aquilo que realmente existia em seu coração. Diante do elogio que Deus fez a Jó, ele respondeu com uma acusação que atravessa os séculos e continua sendo uma das maiores mentiras já lançadas contra os servos do Senhor. Será que Jó teme a Deus sem receber nada em troca? Com essa pergunta, Satanás insinuava que a fidelidade de Jó não era verdadeira. Segundo ele, qualquer pessoa serviria a Deus se recebesse proteção, prosperidade e bênçãos. Em outras palavras, o inimigo estava dizendo que o amor de Jó pelo Senhor era apenas interesse. Então, Satanás continuou sua acusação.
Ele afirmou que Deus havia colocado uma cerca de proteção ao redor de Jó, de sua família e de todos os seus bens. Nada podia alcançá-lo porque o próprio Deus o guardava. Além disso, tudo aquilo que Jó fazia prosperava e seus rebanhos se multiplicavam continuamente. Essas palavras revelam algo extraordinário que muitas vezes passa despercebido pelos leitores da Bíblia. O próprio Satanás reconheceu que existia um limite que ele não conseguia ultrapassar. Enquanto Deus mantivesse sua proteção sobre Jó, o inimigo era incapaz de causar qualquer dano. Este detalhe responde parte da pergunta que dá título ao nosso vídeo. O diabo não podia simplesmente atacar quem quisesse, quando quisesse e da maneira que desejasse. Havia uma barreira estabelecida pela autoridade divina. E essa barreira não podia ser rompida pela força ou pela vontade de Satanás. Contudo, o acusador não desistiu. Convencido de que a fé de Jó dependia exclusivamente das bênçãos materiais, ele fez um desafio ousado diante do próprio Deus. A proposta parecia simples, mas colocaria em evidência uma verdade espiritual que ecoaria por todas as gerações. Naquele momento, a história deixava de ser apenas sobre Jó. Tornava-se uma demonstração pública da diferença entre a mentira do acusador e a perfeita sabedoria de Deus. Com convicção, Satanás apresentou seu desafio diante do Senhor. Suas palavras foram claras e carregadas de desprezo. Estenda a tua mão e toca em tudo o que ele possui. Tenho certeza de que ele te amaldiçoará na tua face. Essa declaração revela a verdadeira estratégia do inimigo. Seu objetivo nunca foi apenas destruir os bens de Jó ou fazê-lo sofrer. O que Satanás realmente desejava era romper o relacionamento entre aquele homem e Deus. Ele acreditava que, diante da dor, da perda e do sofrimento, a fé de Jó desapareceria. Mas existe um detalhe fundamental que não pode ser ignorado. Mesmo depois de lançar essa acusação, Satanás não tocou em Jó imediatamente. Ele esperou. Toda a narrativa mostra que o acusador não possuía autoridade para agir por iniciativa própria. Ele dependia da decisão de Deus. Então, o Senhor respondeu: Pois bem, tudo o que ele possui está em suas mãos. Apenas não estenda a mão contra ele. Com uma única frase, Deus estabeleceu um limite intransponível. Satanás recebeu permissão para agir apenas dentro das condições determinadas pelo próprio Senhor. Essa cena destrói a ideia de que existe uma batalha entre duas forças iguais disputando o controle do universo. A Bíblia não apresenta Deus e Satanás como adversários equivalentes. Pelo contrário, mostra um Deus absolutamente soberano, que estabelece os limites da atuação do inimigo. Isso não significa que Deus seja o autor do mal, mas revela que nada escapa ao seu conhecimento ou acontece fora de sua autoridade. Mesmo quando permite determinadas provações, ele continua governando cada detalhe da história. A partir daquele instante, a vida de Jó mudaria drasticamente. Em poucas horas, ele perderia riquezas, servos e filhos. Aos olhos humanos, pareceria que tudo estava fora de controle. No entanto, o leitor da Bíblia conhece uma verdade que Jó ainda desconhecia. Por trás de cada acontecimento, havia um Deus que permanecia sentado em seu trono, conduzindo a história segundo um propósito muito maior do que qualquer ser humano seria capaz de compreender. Depois que a permissão foi concedida, os acontecimentos se desenrolaram com uma velocidade impressionante. Em um único dia, mensageiro após mensageiro chegou até Jó trazendo notícias cada vez mais devastadoras. Era como se uma onda de tragédias não desse tempo para que ele respirasse antes que outra ainda pior chegasse. Primeiro, seus bois e jumentas foram levados e muitos de seus servos morreram. Antes mesmo que aquele mensageiro terminasse de falar, outro apareceu anunciando que um fogo consumira suas ovelhas e os pastores. Logo em seguida, um terceiro informou que invasores haviam roubado seus camelos e matado mais servos. E, quando parecia impossível receber uma notícia mais dolorosa, chegou o último mensageiro. Com lágrimas e desespero, ele contou que os filhos e as filhas de Jó estavam reunidos na casa do irmão mais velho quando um vento extremamente forte atingiu a construção. A casa desabou e todos morreram.
Qualquer pessoa que ouvisse essa sequência de acontecimentos poderia concluir que Deus havia abandonado Jó. Muitos até diriam que Satanás havia vencido. Mas nós, que conhecemos a cena ocorrida nos céus, sabemos que a realidade era muito mais profunda do que aquilo que os olhos humanos conseguiam enxergar. Jó não fazia ideia da conversa entre Deus e Satanás. Ele desconhecia completamente o motivo de tudo aquilo. Mesmo assim, sua reação se tornaria uma das maiores demonstrações de fé registradas em toda a Bíblia. Em vez de levantar o punho contra Deus, amaldiçoar o Senhor ou abandonar sua fé, Jó fez algo que surpreende até hoje. No momento de maior dor de sua vida, ele tomou uma atitude que ninguém esperava. Sua resposta provaria que Satanás havia julgado seu coração de maneira completamente errada e revelaria uma confiança que não dependia das circunstâncias nem das riquezas que um dia possuíra. Ao receber a notícia da morte de seus filhos e da perda de tudo o que possuía, Jó rasgou suas vestes em sinal de profundo luto e raspou a cabeça, como era costume em sua época. A dor era real. A Bíblia não esconde suas lágrimas nem tenta minimizar seu sofrimento. Jó não fingiu ser forte. Ele sofreu como qualquer ser humano sofreria diante de uma tragédia tão devastadora. Mas, logo depois desse momento de tristeza, aconteceu algo que ninguém poderia imaginar. Em vez de se revoltar, Jó se prostrou com o rosto em terra e adorou a Deus. Suas palavras atravessaram os séculos e continuam sendo um dos maiores testemunhos de fé já registrados nas Escrituras. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras não significam que Jó compreendia tudo o que estava acontecendo. Na verdade, ele não tinha nenhuma explicação para sua dor. Ainda assim, escolheu confiar no caráter de Deus, mesmo quando não conseguia entender seus caminhos. Nesse instante, a acusação de Satanás começou a desmoronar. O inimigo havia afirmado que Jó serviria ao Senhor apenas enquanto recebesse bênçãos. No entanto, quando tudo lhe foi tirado, sua adoração permaneceu. A riqueza desapareceu. A família foi atingida por uma tragédia inimaginável, mas sua confiança em Deus continuou viva. A Bíblia conclui esse momento com uma declaração poderosa. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Essa afirmação responde a uma das maiores mentiras que Satanás tentou provar. A verdadeira fé não depende apenas dos dias de prosperidade. Ela também permanece firme nos dias de silêncio, de lágrimas e de perguntas sem resposta. E é justamente essa verdade que prepara o cenário para entendermos por que Deus permitiu que toda essa prova acontecesse e qual era o propósito eterno por trás de cada acontecimento. Depois de tudo o que aconteceu, muitos imaginariam que a prova de Jó havia terminado. Afinal, ele permaneceu fiel mesmo após perder seus bens, seus servos e seus filhos. Aos olhos humanos, Satanás havia fracassado em sua acusação. No entanto, a narrativa bíblica revela que a batalha espiritual ainda não havia chegado ao fim. Mais uma vez, o livro de Jó nos leva à mesma cena celestial. Novamente, os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor e Satanás comparece entre eles. Essa repetição não é um detalhe sem importância. Ela reforça uma verdade fundamental. O inimigo continua sujeito à autoridade de Deus e não age de maneira independente. Então, o Senhor volta a mencionar seu servo Jó. Com satisfação, Deus declara que Jó permaneceu íntegro, apesar de tudo o que havia sofrido. Mesmo tendo perdido quase tudo, ele não abandonou sua fé nem voltou seu coração contra o Senhor. Mas Satanás recusou-se a admitir sua derrota. Em vez de reconhecer a fidelidade de Jó, ele apresentou uma nova acusação. Disse que qualquer homem é capaz de suportar a perda de seus bens para preservar a própria vida. Em outras palavras, segundo o acusador, Jó ainda permanecia fiel apenas porque sua saúde não havia sido tocada. Foi então que Satanás lançou um novo desafio. Toca nos seus ossos e na sua carne,
e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Mais uma vez, percebemos algo extraordinário. Mesmo desejando atingir Jó diretamente, Satanás não pôde fazê-lo imediatamente. Ele esperou pela resposta de Deus. Essa cena reforça, pela segunda vez, que o poder do inimigo possui limites estabelecidos pelo próprio Senhor. E a resposta divina mostraria novamente que, embora Deus permitisse a prova, continuava determinando exatamente até onde ela poderia chegar. Diante da nova acusação de Satanás, Deus respondeu: Ele está em suas mãos, apenas poupa a sua vida. Mais uma vez, o Senhor estabeleceu um limite claro. O inimigo recebeu permissão para afligir Jó, mas não tinha autoridade para tirar sua vida. Nem mesmo naquele momento de intensa provação, Satanás podia ultrapassar a fronteira determinada por Deus. Logo depois, Jó foi atingido por uma enfermidade terrível. Feridas dolorosas cobriram seu corpo da cabeça aos pés. A dor era tão intensa que ele se sentava sobre as cinzas, raspando as feridas com um pedaço de cerâmica em busca de algum alívio. Aquele homem, que antes era admirado por sua riqueza e honra, agora era visto como alguém consumido pelo sofrimento. Como se a dor física não bastasse, vieram também as palavras daqueles que estavam ao seu redor. Sua própria esposa, vendo toda aquela situação, perguntou: Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe Deus e morra. Era exatamente isso que Satanás esperava ouvir dos lábios de Jó. No entanto, mais uma vez, a resposta foi completamente diferente. Jó declarou que não receberia apenas as coisas boas vindas de Deus, rejeitando tudo o que fosse difícil. Mesmo sem compreender o motivo de sua dor, recusou-se a abandonar sua confiança no Senhor. Esse momento revela uma verdade profunda para todos nós. A fé genuína não é construída apenas quando tudo vai bem. Ela é provada justamente quando as respostas desaparecem, quando a dor parece interminável e quando o silêncio de Deus desafia o nosso entendimento. O livro de Jó nos ensina que confiar em Deus não significa compreender todos os seus planos, mas continuar acreditando em seu caráter mesmo quando não conseguimos enxergar o propósito. E essa talvez seja uma das lições mais difíceis e mais transformadoras que um cristão pode aprender ao longo da vida. Ao observar toda essa história, uma pergunta surge naturalmente em nossa mente: o que tudo isso significa para nós hoje? Afinal, o livro de Jó não foi escrito apenas para relatar a experiência de um homem que viveu há milhares de anos. Deus preservou essa narrativa porque ela continua falando ao coração de cada geração. Muitas pessoas acreditam que, quando enfrentam uma crise, Deus perdeu o controle da situação ou se afastou de suas vidas. Outras vivem dominadas pelo medo, imaginando que Satanás pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. No entanto, a história de Jó nos apresenta uma perspectiva completamente diferente. Em nenhum instante Deus deixou de governar. Antes da primeira provação, durante o sofrimento e até depois da restauração de Jó, o Senhor permaneceu exatamente no mesmo lugar, sentado em seu trono, dirigindo a história com perfeita sabedoria. Isso não significa que Deus tenha prazer no sofrimento humano. A Bíblia deixa claro que o Senhor é bom, misericordioso e compassivo. Porém, também revela que Ele é capaz de transformar até mesmo as circunstâncias mais difíceis em instrumentos para cumprir seus propósitos eternos. Talvez seja exatamente isso que você precise lembrar hoje. Existem momentos em que não entendemos por que certas portas se fecham, porque uma enfermidade aparece inesperadamente ou porque uma perda tão dolorosa alcança a nossa família. Nessas horas, somos tentados a acreditar que tudo está fora de controle. Mas a história de Jó nos convida a olhar além das circunstâncias visíveis. Ela nos lembra que existe uma realidade espiritual que nossos olhos não conseguem enxergar. Mesmo quando não percebemos sua ação, Deus continua trabalhando. Mesmo quando o silêncio parece interminável, Ele continua sustentando aqueles que confiam nele. E essa certeza muda completamente a forma como enfrentamos as tempestades da vida. Essa verdade também nos ajuda a compreender um dos ensinamentos mais importantes do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu que
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa não afirma que tudo o que acontece é bom, mas declara que Deus é poderoso para transformar até mesmo as situações mais dolorosas em parte de um plano maior. Foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Durante boa parte de sua jornada, ele não recebeu respostas. Deus não lhe explicou a conversa que havia acontecido nos céus. Não revelou por que permitir aquela provação, nem mostrou o que Satanás havia dito a seu respeito. Jó precisou continuar caminhando apenas pela fé, confiando no caráter de Deus quando não possuía explicações. Essa é uma realidade que muitos cristãos também enfrentam. Há orações que parecem permanecer sem resposta por muito tempo. Há dias em que o céu parece silencioso e as dificuldades parecem não ter fim. Nesses momentos, a tentação é medir a presença de Deus pelas circunstâncias ao nosso redor. No entanto, o livro de Jó nos ensina exatamente o contrário. A presença de Deus não depende da facilidade do caminho, mas da fidelidade de suas promessas. Mesmo quando não sentimos sua mão agindo, ela continua sustentando nossa vida. Talvez você esteja vivendo uma fase parecida neste exato momento. Talvez existam perguntas que ninguém conseguiu responder ou dores que parecem não diminuir. Se esse for o seu caso, lembre-se de que a história de Jó começou com uma conversa no céu que ele jamais ouviu, mas que mudou completamente o significado de tudo o que aconteceu na terra. Da mesma forma, podem existir propósitos que hoje você ainda não consegue compreender. Mas isso não significa que Deus tenha abandonado sua história. Significa apenas que Ele continua escrevendo capítulos que ainda serão revelados no tempo certo. Depois de longos dias de sofrimento, chegaram os amigos de Jó. Ao vê-lo de longe, mal conseguiram reconhecê-lo. Aquele homem que antes era respeitado por todos agora estava sentado sobre as cinzas, coberto de feridas e consumido pela dor. Durante 7 dias e 7 noites, eles permaneceram em silêncio ao seu lado. Nenhum deles encontrou palavras capazes de aliviar um sofrimento tão profundo. Foi um raro momento de compaixão genuína. Mas, infelizmente, esse silêncio não duraria muito. Quando finalmente começaram a falar, seus amigos cometeram um erro que ainda hoje muitos cristãos repetem. Eles partiram do princípio de que todo sofrimento é consequência direta de um pecado específico. Em sua lógica, se Jó estava passando por tamanha aflição, era porque havia escondido algum pecado grave diante de Deus. Ao longo de vários capítulos, insistiram para que ele confessasse uma culpa que nunca existiu. Acreditavam estar defendendo a justiça de Deus, mas, sem perceber, estavam julgando um homem inocente e interpretando erroneamente os propósitos do Senhor. Essa parte da história nos ensina uma lição extremamente importante. Nem toda provação é um castigo divino. Em muitos casos, Deus está realizando uma obra que vai muito além daquilo que conseguimos enxergar. Nós também corremos o risco de agir como os amigos de Jó. Quando vemos alguém enfrentando dificuldades, rapidamente buscamos uma explicação simples. Perguntamos o que aquela pessoa fez de errado, imaginando que toda dor possui uma causa evidente. No entanto, a Bíblia nos convida a abandonar julgamentos precipitados e reconhecer que os caminhos de Deus são infinitamente mais profundos do que nossa compreensão. A história de Jó nos lembra que a ausência de respostas não significa a ausência de Deus. E, muitas vezes, aquilo que parece derrota aos olhos humanos faz parte de um propósito muito maior preparado pelo Senhor. Depois de ouvir longos discursos de seus amigos, Jó também derramou diante de Deus toda a sua angústia. Ele fez perguntas difíceis, expressou sua dor e chegou a desejar compreender a razão de tanto sofrimento. No entanto, em nenhum momento abandonou completamente sua confiança no Senhor. Quando finalmente Deus falou, sua resposta foi muito diferente do que Jó esperava. O Senhor não explicou a conversa que havia acontecido no céu. Não revelou o desafio lançado por Satanás, nem apresentou uma justificativa detalhada para cada tragédia. Em vez disso, Deus conduziu Jó a contemplar a grandeza da criação. Fez perguntas sobre os fundamentos da terra, o movimento das estrelas, a força do mar, o nascimento dos animais e os mistérios do universo. A mensagem era clara.
Se o ser humano não consegue compreender plenamente a criação, como poderia entender todos os planos do Criador? Naquele momento, Jó percebeu que não precisava conhecer todas as respostas para continuar confiando em Deus. Sua fé deixou de depender das circunstâncias e passou a descansar no caráter daquele que governa todas as coisas com perfeita sabedoria. Essa talvez seja a maior lição de todo o livro. O objetivo principal da história nunca foi explicar por que pessoas justas sofrem. O propósito era revelar quem Deus é. Um Deus que continua soberano quando entendemos e também quando não entendemos. Um Deus que permanece fiel mesmo quando nossa visão é limitada. Talvez você ainda esteja esperando respostas para situações que marcaram sua vida. É natural desejar entender o motivo da dor, mas a história de Jó nos convida a dar um passo além. Confiar no Senhor mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Porque, no final, a nossa segurança não está em conhecer todos os detalhes do plano de Deus. Ela está em saber que aquele que escreve a nossa história é infinitamente sábio, justo, amoroso e jamais perde o controle de qualquer acontecimento. Ao olharmos para toda a jornada de Jó, percebemos que a pergunta feita no início deste vídeo finalmente encontra sua resposta. Por que o diabo precisou pedir permissão a Deus? Porque, desde o princípio até o fim, a Bíblia revela que Deus continua sendo o único Senhor soberano sobre toda a criação. Satanás não age como um governante independente. Seu poder é limitado, sua atuação possui fronteiras e nenhuma de suas ações acontece fora do conhecimento de Deus. Isso não diminui a realidade das batalhas espirituais, mas nos lembra que elas nunca escapam das mãos daquele que reina eternamente. Talvez essa seja a verdade que alguém precisava ouvir hoje. Você pode estar enfrentando uma enfermidade, uma perda inesperada, uma crise financeira ou um momento em que tudo parece ter saído do lugar. Assim como Jó, talvez existam perguntas que permanecem sem resposta e noites em que o silêncio de Deus parece difícil de suportar. Mas lembre-se do que vimos ao longo desta história. Enquanto Jó chorava na terra, Deus continuava governando no céu. Enquanto ele não compreendia o motivo de sua dor, o Senhor já conhecia o começo, o meio e o fim daquela prova. Essa mesma verdade permanece válida para nós. Mesmo quando não conseguimos enxergar o propósito, Deus continua escrevendo nossa história. Mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário, seu amor, sua justiça e sua fidelidade permanecem inabaláveis. Talvez você nunca descubra nesta vida todas as razões pelas quais enfrentou determinadas lutas. Jó também não descobriu. Ainda assim, sua história terminou mostrando que confiar em Deus vale muito mais do que possuir todas as respostas. E essa continua sendo uma das maiores demonstrações de fé que um ser humano pode oferecer ao Senhor.